você está no podcast da W Futurismo, uma consultoria escola experta em Foresight e Futures Studies. Sou Jaqueline Weigel, de volta como sua host nesse canal. Nosso assunto de hoje vai ser o nível de prontidão que a gente chama de Future Readiness, ou Future Ready, para entender se as organizações estão realmente prontas para o futuro ou se elas estão trabalhando de uma forma responsiva, de uma forma adaptativa ou apenas inovadora. Eu trabalho junto com a comunidade global de estudos de futuro e esse ano a gente tem uma intensidade muito maior na democratização do futuro, que significa colocar todas as ferramentas, metodologias acadêmicas à disposição de organizações e empresas de todos os tamanhos, para que elas possam incluir melhor o futuro de longo prazo na pauta do curto prazo. Nós vimos uma matéria essa semana de que o presidente da CNI disse que estamos inovando muito bem, mas que a gente precisa do longo prazo para dar um norte para o curto prazo e para a inovação. E a metodologia ou a disciplina de Foresight e Futures Studies, estudos de futuro, fazem isso muito bem. E a ideia aqui é provocar um pouquinho do pensamento não romântico sobre o futuro dentro da sua organização. Então, essa analogia, essa proposta vem de Rainier Rilke. Ele é um poeta e romancista, e ele diz que o futuro não é um conceito distante e inexistente, que pode ser levianamente desconectado do presente. As sementes do futuro estão sempre contidas no presente. Isso é muito importante a gente compreender. E essa analogia faz com que a gente entenda por que o futuro precisa fazer parte do presente para que a gente possa fertilizar melhor a nossa imaginação e o nosso exercício criativo. Então, o futuro ele já permeia o nosso entorno e quando a gente vê as empresas questionando sobre o futuro do trabalho, o futuro da economia, o futuro da indústria, o futuro do varejo, o futuro do consumo, a gente precisa entender do que elas realmente estão falando e como elas estão tratando esse futuro no ambiente. Então, eu vou fazer algumas perguntas provocativas que você pode levar para dentro do seu ambiente de trabalho, que vão nos mostrar o nível de prontidão para o futuro da sua organização. Essa metodologia é uma metodologia autoral da W Futurismo. Nós temos um assessment para ver o quanto as organizações estão prontas para o futuro e entre algumas investigações, a gente questiona sobre a frequência com a qual a organização e seus decisores consideram as implicações de longo prazo nas ações de todo dia. Normalmente a resposta é vaga, não é precisa, mas a gente conclui que poucos realmente fazem isso. Quais são os processos organizacionais que estão sendo usados para testar as estratégias atuais e ver quais são os impactos futuros que elas causam? Outra pergunta, o que vem no capítulo a seguir no nosso negócio e na nossa indústria? Para onde ela está indo de fato? Eu vejo que muita indústria, muita empresa fica muito presa a seu segmento e não considera que a gente pode ter realmente um movimento bastante radical para que ela abrace segmentos ou então envolva assuntos correlacionados ao seu produto principal. A gente também investiga e pergunta um pouco como a palavra mudança ou disrupção trazem emoções para o ambiente, se elas são palavras frequentes, que tipo de emoção elas despertam, como é que isso é processado, abraçado ou rejeitado dentro do ambiente, e também se a empresa já tem uma noção clara de quem são os agentes disruptivos, os agentes transformadores e os agentes de futuro. Depois também, alguma pergunta que eu posso dividir com vocês para que você possa checar: qual é a razão da empresa existir? E qual é a história de futuro que justifica a existência da empresa no presente? Qual é a entrega social que ela vai fazer agora e daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos? Quantos executivos estão sendo antecipatórios e não apenas reativos? O quanto eles conseguem entender que manter o presente com metas, produtividade, abraçar a inovação como cultura, mas começar a construir o futuro a partir de agora, é uma tarefa que o estrategista precisa conduzir com muita maestria. Não podemos delegar, não podemos abandonar nenhum desses horizontes.
E por fim, a pergunta provocativa que eu deixo aqui é se a linguagem organizacional da empresa na comunicação já toda é direcionada para o futuro e não para o presente, ou para o ano, que é o ano vigente. Como é que a gente identifica a comunicação da empresa com foco no futuro que ela deseja criar, quando ela realmente já sabe qual é o futuro que ela deseja criar? Esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que essas perguntas ajudem a sua organização. Se você quiser saber mais sobre isso, escreva pra gente. Nós temos uma consultoria muito especial de Foresight e Futures Studies para ajudar empresas a desenharem e a construírem o futuro de longo prazo.